A nossa mensagem está hoje em Mateus 2, 7, 12. Mateus 2, 7. Mateus 2, 7. Vou ler. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino. Quando o achardes, avisai-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Amém. Senhor, abençoa essa palavra, para que o coração que dela participasse, ouvindo com amor, possa crescer, Senhor, na presença do Teu Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. O título dessa mensagem é 3 presentes para o Senhor. Será a nossa primeira mensagem neste tempo do Natal, certo? 3 presentes para o Senhor. Peço a Deus que a cada domingo possa nos dar uma mensagem boa para o Natal. Temos um mês de dezembro bem abençoado com a palavra, né? Neste ano difícil, né? Que foi o ano de 2020, né? Em que muitas famílias terão um Natal desfalcado, né? Dos seus familiares. Não será um Natal muito feliz em muitas casas, né? Muitas casas não terão os seus familiares para celebrar, né? Então, possamos ter um Natal feliz aqui na boa presença de Deus e de sua palavra. Então, irmãos, o rei Herodes, que tinha medo de perder o poder que foi dado a ele no mundo, achava que Jesus seria um rei que queria tomar o seu poder. E os magos passaram lá pela corte dele, e ele, né, de modo muito falso, né, disse que gostaria muito de saber onde é que o menino estava, né, porque profecia ele não tinha, né, para saber onde é que o menino estava. Deus não revela seus segredos aos maus, tá certo? Por isso, meus amigos, que só quem verá a face de Deus serão os que se tornarem amigos de Deus. Deus não está se revelando aí à torta e à direita, né? Ele se revela aos seus. Tem até uma música bonita que diz: se revelou aos seus, né? Ele se revela aos seus. Então, ele tinha dinheiro e tinha poder, mas não tinha o Espírito Santo para saber onde é que o menino estava, onde era a casa onde Maria estava, com José e o menino. Aí ele pede aos magos e diz: quando achardes, digam-me, para que eu vá lá e adore. Esse adore dele era um adore meio estranho, né? Ele queria matar o menino, né? Isso era uma adoração esquisita, né? Certo? E os magos partiram, seguiram a estrela, e a estrela se deteve onde estava o menino. Obviamente estamos aqui diante de um milagre, de que Deus vai conduzindo aqueles homens, né, até um lugar. Quando a estrela parou, né, e não perguntem a mim que estrela é essa, eu não sou entendido nessa área, né? Eu sei que é um mistério de Deus, né? Mistério a gente contempla, tá certo? Mistério a gente contempla. Mistério é como a beleza de uma flor. Como é que a gente faz quando vê uma coisa muito bonita na natureza? Pega uma faca para cortar e ver como é por dentro, né? Não, né?
a gente fica admirando, às vezes nem pega, que é para não machucar. Então, temos esse mistério de Deus, uma estrela que vai se movendo e mostra para aqueles homens: é aqui que está o Senhor. E eles foram lá, quando entraram, né? E se alegraram muito, tiveram muita alegria, né? Eles já sabiam, lá onde eles viviam, em outras terras, longe dali, que nasceria um grande rei, né? Nasceria um grande rei em Israel. E eles seguiram a estrela, né? E queriam ver o rei. Ou seja, eles nem eram judeus, não eram daquela pátria, não eram daquela religião, mas Deus revelou. Por quê? Porque Jesus é uma revelação para o mundo, certo? Ele não é só para os judeus, ele é para o grego, é para o romano, para o cearense, não é isso? Para todas as gentes, para todas as pessoas, não importa onde você nasceu, em que tempo, o Senhor é uma revelação para você. Isso realmente é uma grande alegria. Aí eles entraram na casa, estava lá o menino com Maria, sua mãe, versículo 11. Prostrando-se, o adoraram, ou seja, eles sabiam que estavam diante de um rei. Aí você pense então em Maria, em como ela viu aquilo. Foi uma surpresa, né? Ninguém avisou para ela que estavam chegando pessoas ali. Ela já tinha recebido vários testemunhos, fora o anúncio do anjo: aquele que é concebido em ti será chamado filho do Altíssimo, não é isso? Mas Simeão diz para ela: este menino veio para levantar muitos e para que muitos tropecem também. Teu coração será traspassado por uma espada. Ele profetizou a morte de Cristo, não é isso? Houve profecia sobre ele pela mãe de João Batista, Isabel, certo? Que quando ela chegou na casa de Isabel, certo? Tendo subido ali a região montanhosa, né? Encontrou Isabel grávida, acho que de 6 meses, né? E quando ela entrou, Isabel sentiu o ventre estremecer. Aí o que é que ela disse? De onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quer dizer, Maria passou esses dias da gravidez dela, gente, pensando em tanta coisa que ela ouviu, tanta coisa que se disse sobre aquele menino, né? E como diz, ela guardava aquelas coisas no coração, é isso? Então, os reis adoraram o menino, né? Adoraram, porque era um rei nascido. E vejam só, adoraram o menino em um palácio? Não, né? Não, nesses dias, dizem os que estudam o Evangelho, que Maria já estava numa casa, né, ali nos arredores, né, num lugar, não estava mais na manjedoura lá do lugar onde o menino tinha nascido, não. Isso aqui acontece depois da apresentação no templo, certo? O problema é que o pessoal mistura tudo numa noite só no Natal, né? Mistura os pastores, os magos, junta tudo, né? Faz um combo, né? Faz um combo e tira o retrato, né? Mas a coisa acontece de forma separada. Os pastores, né, no campo, o anúncio, o nascimento do menino, dentro de uma estalagem, né? Jesus nasceu, ficou dentro de uma manjedoura. Manjedoura, gente, é o coxo, né? O coxo, onde botaram o menino dentro de um coxo, né? Forraram e colocaram ali. Aí apresenta o templo. Depois da apresentação no templo, eles ficam por ali em algum lugar, numa casa de alguém, ninguém sabe, e foi lá que os magos visitaram, certo? Uma casa simples, com certeza. Chegaram lá e adoraram o menino mesmo, dentro daquela situação em que ele estava, né? E ofereceram dádivas, e aqui entra a nossa pregação. Deram 3 presentes para o menino: ouro, incenso e mirra. Vou já falar. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eles não tinham sacado ainda, desculpe aqui a gíria, né, que Herodes era um bandido, certo?
Mas Deus, que sonda os corações, diz para eles: não voltem para Herodes, né? Que o Herodes queria matar o menino. Então vejam que Deus avisou, certo? Avisou, sim, voltem por outro caminho, não procurem o rei. Então não faltou a revelação e a ajuda de Deus, né? Para preservar a vida do seu filho. Então, meus queridos, porque ouro, incenso e mirra, né? O ouro significa realeza, certo? É o presente que se dá a um rei, o ouro, certo? Ouro. O incenso é o sacerdócio, certo? E a mirra, ela tem um símbolo relacionado aos profetas, porque a mirra, ela era usada para sepultar as pessoas, né? Fazer um embalsamamento, né? Então, dizem os que estudam esse assunto, que aquela mirra significava a morte de Cristo, pelo seu testemunho, né? É um rei, é um sacerdote e é um profeta, né? Aí, pastor, tem alguma coisa aí na palavra para nós, né, sobre isso, né? Vejam bem, olha só, eu queria chamar a atenção aqui, uma passagem para vocês de Mateus 17, 1, ele diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Qual é a cor do sol, pessoal? Dourado, né? Parece ouro, uma bola de ouro, né? O sol, né? Resplandeceu como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, certo? Então vejam, Cristo é um rei, né? Certo? De fato, ele, quando foi transfigurado, que os discípulos puderam ver a verdadeira pessoa dele, né? Glorificada, o rosto dele brilhou como o sol, né? As roupas ficaram reluzentes como a luz. Isso é um excelente símbolo de que estamos diante de um rei, de fato, né? Certo? Pelo o dourado do rosto e a luz das vestes. Esse é um verdadeiro rei, e ele quis se revelar assim, né? Ainda no mundo, se revelar aos seus como um glorioso rei, não um rei qualquer, certo? Um glorioso rei. Vejam só como é interessante essa passagem. E ele diz aqui, eu não vou ler a passagem toda, no versículo 5 diz assim: estando ele ainda a falar, versículo 5, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho colocado minha alegria, escutai-o. Então, o que apareceu lá nessa hora? Uma nuvem. Já viram incenso em algum lugar? Como é que é? É porque a gente não usa incenso aqui na igreja, certo? Não tem esse costume. Mas o incenso é uma brasa, né? Como quando você sai andando pela igreja, não é isso? Ele enche o lugar de fumaça. Hoje em dia, as igrejas não usam por incenso, não. Usa aquele, como é o nome daquele negócio de show, Gustavo? Aquele gás, gelo seco, né? Gelo seco, né? Gelo seco, muita luz. É mais ou menos aqui. Por que o pessoal usa gelo seco? Porque ele produz um efeito visual do incenso, né? E isso, acho que tem alguma coisa guardada na nossa alma que acha aquilo espiritual, né? Aquela névoa, né? Então é interessante que nesse mesmo momento em que eles viram o rosto de Cristo brilhar como o sol, né? As suas vestes brancas como a luz, veio um incenso espalhado ali. Estão vendo aí os presentes, a revelação dos presentes: ouro, incenso. E onde está a mirra? Está aqui a mirra, ó.
quando ele diz aqui, ó: este é o meu filho amado, em quem tenho colocado minha alegria, escutai-o. Por que escutai-o? Porque ele tem um testemunho a dar, e esse testemunho é da parte de Deus. Meus amigos, para Deus dizer que alguém deve ser escutado, Deus, para dar esse autógrafo, meus amigos, é coisa alta, não é não? Não é não? É coisa, Deus não se confunde, Deus não se engana. Então vejam que nessa transfiguração, eu digo aos irmãos, no Espírito Santo, nesta transfiguração estão os três presentes. É muito bonito ver isso, né? O ouro, o incenso, né, da nuvem que os recobriu, e a mirra, que é o testemunho do Senhor, o presente dado ao seu profeta, né? Ao seu profeta. Muito bem, então isso aí é para formação aqui dos irmãos, né? Conhecimento sobre esse espírito do Natal, né? Entenderem isso. Então, o ouro, olha só, Malaquias 1:11, certo? Malaquias 1:11, eu vou ler aqui para vocês, Malaquias 1:11, já no finalzinho do Antigo Testamento, viu, gente? Malaquias 1:11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Então vejam aí a presença do incenso, que é ofertado, diz Deus, se oferecerá um incenso ao meu nome, né? Então está aí explicado. Agora, a mirra está presente na vida de Cristo de uma forma bem particular, quando em Marcos 15:23 deram-lhe beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Por quê? Quando aqueles homens eram crucificados naquele tempo, o pessoal misturava vinho com mirra para dar para o crucificado, para ele ficar embriagado. Era um anestésico, era uma compaixão que se tinha pelos crucificados, deles não sofrerem tanto. Então davam uma bebida, né, alucinógena ou entorpecente. Então chegaram com uma vara perto da boca de Cristo e ele provou. Quando ele provou, ele percebeu, era vinho misturado com mirra. Aí ele não tomou. Por quê que ele não tomou? Porque ele não queria um entorpecente para o sacrifício. Ele tinha que viver o sacrifício. Tá certo? Viver o sacrifício. Foi o maligno que mandou entregar aquilo. Não tem, aqui no Ceará o pessoal diz assim: as entregas do diabo. Já ouviram? Não sei o que, das entregas do diabo. Não diz aqui no Ceará, viu, irmão? Na Bahia tem isso aí? Aqui o pessoal diz assim: isso aí é não sei o que, das entregas do diabo. Ou seja, que o diabo prepara para mandar entregar. Então o maligno ofereceu lá mirra com vinho para ele aliviar o sofrimento. Ele disse: não vou tomar. Era importante que ele levasse o sacrifício até o fim e que não se dissesse nada, porque o maligno ainda ia abrir a boca para dizer: também assim, morreu embriagado, né? Qualquer um morreria embriagado. Ele disse: não, vai morrer consciente, né? É a mirra. E quando ele morreu, João 19:39, está lá escrito, né? João 19:39. Vejam bem que nós estamos hoje fazendo um estudo, né, sobre os presentes dados a Jesus, né? João 19:39 diz assim: foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteis de um composto de mirra e aloés, porque iam preparar o corpo de Jesus para a sepultura. E como é que se preparava um corpo naquele tempo? Passando mirra e outras ervas e aromas, certo? Então, sem saber,
os reis magos ofereceram para ele os presentes: ouro, incenso e mirra, dizendo: tu és rei, tu és sacerdote, porque os sacerdotes é que ofertavam incenso no templo, e tu és profeta, né? E haverás de morrer por causa do teu testemunho, né? Então esse é o sentido dos presentes do Natal. Tem tudo em um único versículo? Tem. Apocalipse 8:3, né? Apocalipse 8:3, tem tudo aí. Vou ler aqui. Apocalipse 8:3. E veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o colocar junto com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Que versículo sublime, que junta os três presentes, né? Junto aos três presentes. Ele diz que o anjo colocou-se diante de um altar e com um incensário. Incensário é o receptáculo onde tem a brasa do incenso, incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, né? E o colocou, e é bonito isso, colocou junto com as orações dos santos, né? Os que estão na terra e os que estão no céu, né? E o colocou sobre o altar de ouro. O altar de Deus é um altar de ouro diante do seu trono, né? Certo? Aí está o ouro, aí está o incenso, e cadê a mirra? Alguém achou a mirra aí, pessoal? Vira a palavra aí, santos, é o testemunho dos santos, certo? Essa é a mirra, tá joia? Então, essa é a primeira parte aí da nossa. Agora, já entrando aqui numa aplicação bem interessante, né? E nós? Quais os presentes que daremos ao Senhor? Eu vou aqui fazer uma comparação, né? E tentar propor à igreja, né? Para dar nesse Natal 3 presentes para Deus, né? Vamos lá. O ouro, né? O que é ouro? Olha só, ele diz aqui, ó, 1 Pedro 1,7, certo? 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7 diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Depois, lá adiante no 18, ele diz assim: sabendo que não fostes comprados com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Qual é o presente? Qual é o ouro que Deus quer? A salvação das almas. Porque ele diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. E nós fomos comprados pelo Senhor, não foi nem por ouro, foi por algo mais caro do que o ouro, certo? Que é o sangue do Senhor. Então, o que é mais valioso para Deus, eu vou dizer para vocês o que é mais valioso para Deus. O presente que ele pede a Pedro, João 21,15, ele diz aqui, João 21,15, João 21,15, João 21,15, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
Tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Qual foi o presente que Jesus pediu a Pedro e a prova de amor? Cuida das minhas ovelhas. Então, meus amigos, toda vez que você cuida de alguém, ministra a palavra, certo? Vai até a pessoa, certo? Recebe a pessoa na sua casa, ou vai na casa dela, ou desenvolve um relacionamento edificante, não só por internet, certo? Mas pessoalmente, né? E presencialmente, como a gente está aqui na igreja. Vocês devem saber que há uma grande diferença entre assistir um culto pelo YouTube, né? E assistir um culto presencial. É bem diferente, né? Mas toda vez que você faz isso, você está dando ao Senhor o que Ele já pediu a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Por quê? As pessoas que estão no mundo estão desesperadas, porque não sabem a verdade. Mas se elas forem apacentadas, ou seja, for revelado para as pessoas o que Deus tem prometido para elas, o que Deus dará nesta vida e na próxima, né? E pelo menos que se fale sobre o poder que há na mão de Deus para nos abençoar e nos ajudar, certo? A pessoa vai se acalmando, não é não? Imagine que você acorda aí super atordoado e de repente descobre um bilhete premiado da loteria. Não vou nem botar muita coisa aí não, 200 mil, hein? Ó, a Rafaela ali chega, pensou no caso, hein? Pensou em comprar tudo de camarão, né? Só pode, hein, Gustavo? O que você acha que ela pensou, Gustavo? Investir em camarão foi 200 mil, né não? Para um barco pesqueiro, né, Rafaela? Limpar esse mar aí, né? Pois é. Então, a irmã Rafaela aqui, quem não sabe, viu? Ela é a maior distribuidora de camarão do Norte e Nordeste, né? Ou profecia, né, Rafaela? Tô brincando, né? Mas diga assim, imagine aí, Jaci, um bilhetinho premiado de 200 mil. Você, de triste, você ia se tornar alegre, não era não? Certo? A primeira coisa, você saísse do quarto, já ia sorrir para a parede do quarto, levantasse, né? Porque quando a gente está alegre, ri para as paredes, né? Então, sorrindo para as paredes, né, e tal, calçando. Eu me lembro quando o Gabriel era pequenininho, né? Que eu disse assim: Gabriel, quando o cara tem muito dinheiro, o pessoal diz que ele calça a porta com dinheiro, né? Porque a pessoa chega em casa, né? Aí a porta está batendo, né? Aí, para não ter trabalho de ir atrás de uma folha de papel A4, mete a mão na carteira, né? Aí dobra assim uma nota de 100, né? Ou duas ou três, né? 3 notas de 100, aí enfia embaixo da porta. Quer dizer, tem tanto dinheiro que serve até para calçar a porta, né? Aí ele vendeu um livro lá no Colégio de Santa Cecília, né? Aí faturou lá bem uns 100 e tantos reais, né? Aí chegou em casa, né? Quando ele chegou em casa, eu me lembro, né? Aí tirou o dinheiro do bolso, aí botou assim embaixo da porta. Tá aí, papai. Calçando a porta com dinheiro, né? Eu não quero falar de dinheiro nem de loteria, não. É dizer o seguinte: se alguém te dá uma boa notícia, que bom, né? Imagine o seguinte, pensando aqui num jovem, né? Que você está sofrendo por uma pessoa, né? Morrendo de sofrer por ela, achando que ela não gosta de você. Aí uma amiga daquela garota, né? Liga para você, né? E diz assim: olha, você sabia que a fulana está sofrendo por você? Pronto, que notícia melhor, não? Saber que aquela pessoa também sofre por mim, né? Então, meus amigos, mais ou menos assim é a riqueza de Deus, de que as pessoas deveriam saber a respeito do amor de Deus por elas. Isso é apacentar, é acalmar os corações, tirar as pessoas da ilusão da correria. Marta, Marta, você está muito afadigada, muito preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa é necessária, e a tua irmã já encontrou, que estava lá Maria, irmã de Marta, ouvindo a palavra de Deus, e com o coração calmo, ouvindo as palavras do Senhor. Porque Jesus, irmãos, eu quero dar aqui uma lembrança do Evangelho para vocês. Os sacerdotes mandaram prender Jesus, certo? Aí os soldados foram. Quando eles chegaram lá, né?
para prendê-lo. Aí chegaram lá, ele estava falando, né? Falando ao povo. Aí eles resolveram prestar atenção só um pouquinho, só para ele terminar aquela parte, para ser preso, né? Deixa ele terminar essa parte aí. Aí, agora deixa eu terminar mais essa parte. Vamos prender agora não. Aí voltaram para os sacerdotes de mãos vazias. Aí os sacerdotes disseram: cadê o preso? Aí sabe o que é que os soldados disseram? Nunca ninguém falou como este homem. Eles não tiveram coragem de prender. Tamanha a força da palavra. Por isso que Maria, irmã de Marta, estava lá ouvindo o Senhor. Era maravilhoso ouvir o Senhor. Mas a outra estava atordoada no serviço da casa. Aí ele disse: você anda muito preocupada com muitas coisas, né? Está indo além da... Nós não devemos ser preocupados. Nós devemos cumprir os nossos deveres. É diferente, certo? Temos que cumprir os nossos deveres. É bem diferente de andar preocupado. Sabia que tem uma diferença grande nisso, irmão Jaci? Entre andar preocupado e cumprir os deveres. Se um dia você acordar atordoado, você diga apenas para você mesmo: quais são meus deveres de hoje? Meus deveres. Anote os deveres que você tem que cumprir e cumpra só os seus deveres. Deixa o resto para Deus, certo? Cumpra só aqueles deveres de hoje, né? Muito bem. Porque cá entre nós, né? Eu sou filho de comerciante, né? Comerciante não deve não, Dom Socorro? Se você não tem como pagar, qual é o seu dever na hora que você não tem como pagar? Conversar, negociar, dividir em 3. Então, quando o seu dever não alcança o pagamento, o seu dever vai ser dar um sinal de vida. É isso? Fazer uma promessa, organizar a coisa, mas não morrer por causa das coisas. Tá certo? Porque as coisas não choram por nós, choramos pelas coisas, digo isso pelos irmãos no Espírito de Deus. Nós choramos pelas coisas, não é não? E as coisas não choram por nós. Já repararam isso? O cara chora para ter um bem, sofre para ter uma coisa, aquela coisa não sofre por você, nem te conhece, entendeu? Quando alguém rouba a bicicleta, por acaso a bicicleta diz: ei, eu sou do Gustavo, não me leve não. A bicicleta diz isso? Nem a nossa carteira de identidade diz, quem dirá uma bicicleta, né? Então, muito bem, irmãos. Então está aí. Então o ouro que Jesus pede é o quê? As almas, a salvação das almas. O melhor presente que você pode dar para Deus, não tenha dúvida, é apacentar pessoas, certo? Isso não é uma tarefa de pastores, não. É uma tarefa de discípulos. Todo discípulo do Senhor deve ser um apacentador. Tá certo? Muito bem. O segundo presente é o incenso. Eu vou dizer aqui para vocês, irmãos, que o incenso, como o incenso é o que identifica o sacerdote, e a marca do sacerdote, sabe qual é, pessoal? A grande marca do sacerdócio? A santificação. Deus sempre esperou que os seus sacerdotes usassem vestes brancas. Ou seja, de quem mais você espera testemunho numa igreja? Diga aí, de quem mais você espera testemunho numa igreja? Do pastor. Por isso que é muito triste a queda de um pastor, a queda de um padre. É isso? Um ministro de Deus, quando cai, né? É muito estranho que ele não tenha uma vida de acordo com as coisas que ele prega. Por isso que Paulo dizia: eu esbofeteio a mim mesmo, para não cair naquilo que preguei. Ou seja, eu prego de um jeito, eu tenho que sustentar isso, né, na minha vida, porque o sacerdote é santificado. Então, Hebreus 12, 14, tem uma fórmula maravilhosa, que são dois grandes passos aí para Deus. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14.
segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Paulo aqui em Hebreus diz: tenham paz com todos, tá certo? Tenham paz com todos e sejam santos. Ou seja, evite confusão com as pessoas, evite atrito com as pessoas. É melhor dar testemunho, certo? Não fique buscando inimizade, especialmente dentro do lar, né? E fora também não, né? É aquele segredo da longevidade, né? Não entrar em encrenca com ninguém, não teimar com ninguém, ter paz com todos. Não é hipocrisia, certo? É uma paz hipócrita, mas é mais dar do que receber. Não exigir muito, não esperar muito, porque um dos segredos da alegria é não esperar demais das pessoas. Sabia disso? Vai a minha sogra, minha esposa. Se minha esposa está triste, é porque está esperando mais de mim do que eu posso dar. Se ela não esperasse tanto de mim, não estaria entristecida. Se minha amiga aqui estiver triste, é porque talvez possa estar esperando demais das pessoas. Não devia esperar, certo? Não devia esperar. Jesus disse que existe mais alegria em dar do que em receber, certo? É aquela história que eu já contei aqui para vocês, né? Que o cara era bem... Vou contar só para o Jaci aqui, que não ouviu ainda, viu, pessoal? Eu já disse que o cara chegou no interior, já tinha um cara bem velho, né? Sentado no alpendre, né? Aí ele chegou lá, né? Aí conversou e disse assim: rapaz, o senhor tem quantos anos? Aí, 105. Disse assim: rapaz, e qual é o segredo dessa longevidade? Aí ele disse assim: não, aqui a gente não teima com ninguém, a gente não, se a pessoa disser que pau é pedra, a gente não vai atrás de discutir, não entra em encrenca, não entra em contenda, por isso que a gente vive muito aqui. Aí ele disse assim, o viajante disse assim: o senhor podia arranjar um copo d'água, né, que eu quero ir embora? Ele disse assim: claro. Papai, traga traga um copo d'água, né? Eu contei essa história pro meu tio Brasil, né, lá em Santarém. Ele gostou dessa história. Ele disse assim: vixe, olha, essa tua história está incompleta. Quando ele disse assim: papai, traga um copo d'água, aí o pai dele respondeu: meu filho, peça pro seu avô, porque eu estou meio ocupado. Ou seja, a família tá todo mundo vivo ainda, viu, meu Antônio? Né? Ninguém tinha morrido, né? Ainda tinha o filho, o pai, o avô. Por quê? Porque tinham paz uns com os outros. Agora, é só a paz uns com os outros? Não. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus amigos, se você tem dúvida do que é imundo e do que é torpe, que diz palavras torpes, né? São as palavras sujas, é isso? Se você tem dúvida daquilo que é imundo e daquilo que é torpe, pergunte a Deus. O Espírito Santo revelará para você: isso é torpe, isso não é de Deus, isso não pertence ao Senhor, isso é torpe, certo? O Espírito revela na hora. Até mesmo uma música de duplo sentido, que é torpe, que é cheia de torpezas, né? Eu estava até dizendo isso para os meninos hoje, a respeito de uma música cheia de torpezas. Na hora o Espírito Santo já diz: isso é torpe, certo? São torpezas, certo? Então, vamos tirar a mosca desse suco, minha gente, entendeu? Ninguém bebe suco com mosca, tem que ser santo. Tem algo ruim na sua vida, uma mosca, eu lhe pergunto, eu perguntei aqui: você beberia um suco com uma mosca dentro? Tem gente que até que não liga não, entendeu? Eu pergunto ao Rafael se ele bebe. Meu irmão, Rafael é um judeu, é um homem que, não é, Rafael? Rafael, eu acho que eu conheço o Rafael a fundo, né? Minha mãe é muito limpa e organizada. Agora o Rafael é 3 vezes mais, entendeu? Aqui perde é feio, viu? Então deu um copo, então imagine Deus, você se apresentar a Deus sujo, e não é sujo involuntariamente, mas voluntariamente, não é isso? Porque uma coisa, meus amigos, é você servir um café e cair uma mosca dentro e você não viu. Aí a visita vai tomar, né? Aí tem uma mosca: rapaz, perdão, eu não vi. Outra coisa é você pegar uma mosca e colocar dentro do café da pessoa e servir. Como é o nome disso? Maldade, não é não?
Pois é isso que muita gente quer fazer diante de Deus, quer oferecer um cafezinho para Deus, sem Deus ver, bota uma mosquinha dentro, né? Mas Deus já sabe que tem caroço nesse angu, tem mosca nesse suco. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Agora pergunte a Deus, porque muitas pessoas estão dizendo que certas coisas não mais ofendem a Deus. Agora, quem diz para elas, eu não sei. Temos que perguntar para a palavra de Deus, para o Espírito Santo em todas as épocas: Senhor, isso é torpe, isso é sujo, isso tira a minha santidade em tua presença. Pergunte, porque sem a santidade, o que acontece com você? Não verá a Deus. Ou seja, se você apresentar-se a Deus com uma torpeza voluntária, certo? Você não verá o Senhor, porque Ele verá que você é mau, você é um gozador, né? É um gozador, é alguém que está dando para a visita algo sujo, né? Então, irmãos, essa é o incenso, né? E para encerrar, né, vamos falar aí da mirra, né? Essa palavra ainda está aqui, pronto. A santificação, meus queridos. A mirra é o nosso testemunho no mundo. 1 Coríntios 16, 13. Hoje vocês estão sofrendo aqui, né? Com tanto versículo, né? Mas, gente, eu já visitei algumas igrejas por aí que é assim, viu? Esquerda, direita, todo tempo. A gente procura da palavra de Deus. Vou ver se arranjo umas Bíblias ali no centro para trazer para a igreja a baixo custo, para vocês terem aí a oportunidade de ler, né? Algumas pessoas leem no celular. É o gosto de cada um, né? Eu prefiro a gente ler, criar o costume de ler no papel, né? Em Coríntios 16, 13, porque senão você não tem noção da palavra. E tem também um problema. Deixa eu ver se eu notei certo, pessoal. Está aqui, 1 Coríntios 16, 13, está certo. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. E olhe que palavra que está no versículo 14: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Tudo, desde lavar o banheiro, cozinhar, tirar as teias de aranha de casa, né? Ajudar a esposa, ajudar o marido, alavancar os filhos, abençoar a igreja, tudo seja feito com amor. Ou seja, nada com murmuração, nada com o egoísmo, certo? Porque o grande mal do mundo é o egoísmo, é pensar em si, né? Que gera, como o Davi gosta muito de falar, a indiferença. O egoísmo, um dos frutos do egoísmo é a indiferença. Isso não diz respeito, deixa isso para lá, né? Isso não me pertence, né? Quando na verdade é seu. Vejam o seu testemunho. Vigiai, o que é vigiar? Estar sempre em oração, vigilante, olho aberto, olho aberto, nada de vacilar. Como é que um goleiro fica num jogo? Como é que um goleiro fica num jogo? Ouvindo um rádio encostado na trave, ouvindo a narração pelo rádio? Não, o goleiro ele fica ali. Por quê? Sempre tem já vi jogos, o irmão Gustavo aqui que gosta de futebol, que o cara percebe o goleiro distraído, e lá do outro lado do campo, o sabido dá um chute, calcula o chute com a distração do goleiro. Aí lá vai o pobre do goleiro, desesperado, mas já perdeu. O cara já calculou. Já procure na internet gols feitos à distância com o goleiro distraído, você vai achar. O goleiro distraidão e o atacante atento. Então nós temos que estar todo o tempo, não é isso? Parece aquele goleiro do Totó. Ainda existe o Totó ainda? Existe ainda, pessoal, o Totó? Eu não gosto do Totó, né? Mas quem gosta aí, acho aquele jogo agoniado demais, né? Exatamente isso. O pobre do goleiro não sabe de onde vem a bola, né? Como ele não sabe a hora que vem a bola, nem de onde vem, né? O goleiro do Totó, ele fica
Já viu, meu Antônio? Isso aí? Para quem gosta disso aí. Gosta, Gustavo? Eu não gosto não, viu? É um jogo histérico, né? Mas é exatamente isso. Mas o goleiro é vigilante, o goleiro do Totó. Ele fica esquerda e direita, para não entrar a bola, né? Estai firmes na fé, ou seja, não abra mão das suas convicções de fé, porque o mundo quer corromper a sua fé, quer pegar a coisa que é pura e diluir, e a coisa de diluir. Coisa diluída é bom, pessoal? Pegue um perfume bom, certo? Compre um perfume bom, diga aí um perfume. Azarro, Dolce & Gabbana, né? E aí você abre e diz assim: rapaz, 30 ml, pelo amor de Deus, é muito pouco, vou diluir. Aí bota mais 30 ml de álcool. O que é que vai acontecer com o seu perfume? Vai ficar muito bom, né? Vai ficar uma leve lembrança do que ele era. Então, o grande esforço do mundo hoje é diluir a fé, diluir a sua fé, fazer a sua fé perder a força igual a um perfume que foi diluído. Então, ficai firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, com firmeza, né? E fortalecei-vos. Como é que o homem da fé se fortalece? Como é que quando a gente está fraco, o que é que a gente faz, pessoal, para ficar forte? Vai para a academia malhar mais, ou primeiro mata a fraqueza com comida? Eu acho que o que mais dá força a gente, em primeiro lugar, é o alimento, não é não? E depois do alimento, o exercício. Daí que vem a força vem do alimento e vem do exercício, certo? Isso é que nos fortalece, alimento e exercício, ou seja, a palavra de Deus e a prática da palavra de Deus, a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. Siga isso e você vai ser cada dia mais forte, porque está bem alimentado, está praticando, né? E todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Este versículo 1 Coríntios 16, 13, ele contém, nesses dois versículos, essa passagem aliás, contém uma síntese do nosso testemunho. E a mirra, o que é a mirra? É o testemunho no mundo, certo? É o profetismo, é o anúncio de Deus. E como é a melhor maneira de anunciar Deus? Com o seu exemplo, certo? É o que mais toca as pessoas. Então, eu creio que isso instrua bem. Eu vou separar uma passagem final. Eu separei várias outras passagens. Se alguém depois quiser como estudo, pode pedir uma cópia, né? Mas eu vou separar aqui um versículo final para a gente ler como oração. Havia já uma profecia sobre Cristo, só um minuto, né? Salmo 72:15, assim: se dará a ele o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele a oração, e todos os dias o bendirão, certo? Ou seja, já havia sido prometido que ele receberia ouro, né? Que se faria uma oração a ele, ao sacerdócio, né? O incenso, né? E será bendito por quem? Pelos santos, que são os que testemunham o seu nome, certo? E o Salmo o Provérbios 22:1, quero encerrar com esse, com uma direção de vida, tá? Provérbios 22:1: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Ou seja, Deus, quando se fala na Escritura em ouro, incenso e mirra, ele sempre gosta de dizer que a graça vale mais do que o ouro. O que é a graça, meus amigos? É o ser estimado, ser querido. Você sabe o que é ser querido por Deus e amado por Deus? Quando Deus coloca alguém no seu coração e essa pessoa passa a ser querida por Ele, meus amigos, saia de baixo, né? Porque esse é o maior bem do mundo. Qual é o maior presente que você pode ter na vida? É Deus estimar você, querer bem a você.
né? Então encerro desejando, que ele diz que isso aqui vale mais do que ouro, o ser estimado, ser querido. Porque, e isso começa como? A gente querendo bem a Deus também, porque tão encarecidamente me amou, eu o colocarei em um lugar seguro. Está escrito essa palavra dos Salmos. Então, ser querido por Deus, saia daqui com essa meta, certo? A coisa principal é que aquele que criou todas as coisas lhe queira bem. Vou ensinar para vocês a oração do Sagrado Coração. É assim, para encerrar: Senhor, coloca o teu coração na minha família, coloca a minha família no teu coração, certo? Essa oração não tem por aí não, é a oração aqui do nosso ministério, né? Gosto muito de fazer essa oração pro pessoal. Coloca, faço muito lá em casa, coloca a minha família, aliás, coloca o teu coração na minha família, coloca a minha família no teu coração. Decorou aí, Antônio? Decorou? Coloca o teu coração na minha família, coloca a minha família no teu coração. Aprendeu, Rafaela? Fazer em casa, viu? Se não tiver decorado, vai lá no YouTube, na parte final da pregação, viu? Para orar pela sua família, e Deus te abençoará. Então, meus amigos, aí estão os presentes que temos a dar a Deus, né? O ouro, que é a pregação do Evangelho e apacentar as almas; o incenso, que é a nossa santificação; e a mirra, o nosso testemunho, que de forma sublime está descrito em 1 Coríntios 16, 13, 14. Tem tudo aí. Amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por essa palavra. Pedir a vocês, e a gente vai fazer um agradecimento ao Senhor por essa palavra. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra de vida, por toda a Escritura, Senhor, aqui exposta e revelada aos teus filhos, pedindo, Senhor, que cuidemos das almas, apacentando, Senhor, os que precisam ser apacentados, levando a palavra viva que cura e salva. Este é o primeiro presente que queremos te dar. A nossa santificação, Senhor, que é o incenso, a santidade do sacerdote. Nós somos sacerdotes do teu reino, povo santo, como diz a palavra, sacerdócio real. E a mirra, Senhor, do nosso testemunho, como bons profetas do reino, Senhor, oferecendo, Senhor, a fé, a vigilância, o amor em todas as coisas, Senhor. Amém. Porque se você, irmão, der testemunho de tudo, mas não der testemunho do amor, você nada fez. Certo? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.